mais um vídeo sobre minimalismo. Como eu disse, esse é um assunto que tem me interessado bastante. Se você ainda não assistiu o outro vídeo sobre minimalismo, vai lá e assiste. E se você não assistiu o documentário que tem lá na Netflix, Minimalismo, eu te recomendo também assistir. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como essa ideia do minimalismo aconteceu na minha vida e quais as mudanças que isso está trazendo para mim. E de repente isso pode ser uma coisa interessante para você também e pode te ajudar. Bom, de uma certa forma, eu tenho, sem saber ou sem sentir, eu tenho caminhado para ter uma vida com menos. Quando eu morava em São Paulo, eu morava num apartamento de 300 metros quadrados, eu e meu filho, 3 suítes, 4 quartos, varanda gourmet com churrasqueira, cozinha com copa, sala de estar para 2 ambientes, sala de jantar. Eu precisava de tudo isso? Absolutamente não. Eu não precisava de tudo isso. Chegou uma época na minha vida que eu tive 4 carros. É um absurdo, eu sei que é um absurdo, eu gosto de carro e chegou uma época que eu tinha 4 carros. De repente eu comecei a perceber que essas coisas estavam excessivas. Aí surgiu a ideia, o plano de mudar para Belo Horizonte. Hoje eu moro numa casa afastada de Belo Horizonte, na verdade Nova Lima. É uma casa com 3 quartos, só tem uma suíte. E, na verdade, um dos quartos é o meu escritório. Ela fica no meio da Mata Atlântica, é uma casa com 200 e poucos metros quadrados. E eu vou te ser sincero, hoje eu sou muito mais feliz do que eu era quando eu morava numa casa maior. Inclusive, eu comecei a perceber essas coisas quando eu assisti o documentário na Netflix. Como eu disse, eu não sou minimalista, não posso ser classificado como minimalista, mas eu assisti o vídeo e aquela sementinha já estava plantada e eu me atentei para que existe a possibilidade de uma vida mais plena com menos coisa. E esse vídeo ele foi como se fosse um despertar, um perceber para alguma coisa que já existia. E de lá para cá eu tenho tentado diminuir, ter menos. Vendi vários carros, como eu disse, moro numa casa menor. Eu fiz uma limpa geral. Quando eu mudei de São Paulo para Belo Horizonte, eu tinha um monte de caixa, um monte de coisa. Quando eu vim para essa casa, antes de fazer a mudança, e eu vou te dizer, minha 16ª mudança na minha vida, parece que eu sou tartaruga, boto a casa nas costas e saio aí pelo mundo, eu comecei a diminuir a quantidade de coisas. Eu vi a quantidade de coisas que eu tinha e que realmente eu não usava. Eu gostava dessas coisas, sem dúvida. Eu amava essas coisas, eram coisas importantes para mim, mas eram coisas que estavam como se segurando a minha vida. Eu me desfiz de muita coisa. E depois que eu assisti o vídeo minimalista, eu comecei a me desfazer de mais coisas. Tudo que eu não usava, eu comecei a me desfazer. Sem dúvida nenhuma, isso passou pelo guarda-roupa. Eu me desfiz de muitas roupas que eu não usava. Vou ser honesto com você, ainda tem roupas no meu guarda-roupa que eu não uso. Vamos excluir as roupas de inverno. As roupas de inverno não valem porque a gente só vai usar no inverno. Mas as roupas que servem para qualquer estação, eu ainda tenho roupa no meu armário que eu não me desfiz delas por um apego sentimental. Mas eu estou no processo de me desapegar. Minha sala também, eu me desfiz de um monte de coisa, vendi algumas coisas, doei um monte de coisa e eu estou nesse processo. E, gente, é engraçado porque parece que quando você entra na sala, na minha sala, por exemplo, estava entulhada de coisa, e você vê o vazio, parece que o vazio abre para mais possibilidades. Parece que aquele vazio, você olha aquele vazio
e ele não parece vazio, ele parece um espaço que você conquistou. É muito louco isso, eu não sei explicar direito, mas é uma coisa muito louca. A mesma coisa quando eu entro no meu armário e eu vejo menos roupas, fica mais fácil escolher o que eu vou vestir, eu tenho mais visão das coisas. Antigamente um monte de roupa ficava escondida, eu não usava, simplesmente porque eu não conseguia ver, então eu nem lembrava que eu tinha. Mas com menos roupa as coisas ficam mais fáceis, é mais tranquilo. E por incrível que pareça, minha casa tem um defeito, tem pouco armário. Bom, eu tinha lá em São Paulo uma montanha de armários, um corredor de armários, armários em todos os quartos. Aqui nessa casa eu tenho muito menos armário, eu tenho muita janela, eu vejo muito essa mata maravilhosa que está aqui atrás de mim, um resto da Mata Atlântica que ainda está preservada. Então a casa tem muita janela, mas eu comecei a perceber que, apesar de ter pouco armário, hoje está sobrando espaço nos armários. É muito interessante porque quando eu me mudei para cá, mesmo depois de ter dado muita coisa, meu armário estava entulhado. Ainda está entulhado. Talvez ele ainda está desorganizado, eu preciso de organizar o meu armário melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje eu vejo mais as coisas. Então é muito interessante e, para te ser sincero, eu acho que isso faz com que a gente leve uma vida mais leve. Como eu disse no outro vídeo, a gente é muito bombardeado pela mídia. Você tem que demonstrar, você vale o que você tem. E na verdade não é isso. Teve aquele vídeo que eu falei sobre planejamento e você tem que pensar o que é importante para você, o que realmente importa. E as coisas, elas importam menos do que as realizações, do que as amizades, do que a família, do que as conquistas, do que a autorrealização. Você poder olhar e dizer que fez um trabalho bem feito, se orgulhar das coisas que você faz, essas coisas são mais importantes. E quando a gente adota uma visão minimalista, veja bem, não estou dizendo para você jogar tudo fora, vender tudo. Quando você adota uma visão, você começa a perceber essas coisas, sem dúvida nenhuma, eu te garanto que você vai estar mais pleno. É uma palavra meio difícil de ser entendida e de ser dita, mas tem determinadas coisas que é importante você viver para você entender. No vídeo do TED Talk dos minimalistas, eles terminam dizendo o seguinte: use as coisas e ame as pessoas, porque o contrário não funciona. Então eu deixo esse pensamento para você no final desse vídeo. E você já sabe, gostou, curte, comenta, compartilha. Quer que eu desenvolva mais tópicos sobre minimalismo? Comenta, que eu vou fazer mais vídeos para você. Obrigado, um abraço.